Tá, e antes de apresentar o convidado de hoje, vamos fazer uma breve apresentação sobre o Sakamori Juku. Então, eu passo as palavras agora ao Marcelo. では、ゲストの紹介、を通常するんですが、その前に、スタッフの一員、作文塾のチームのメンバーであるマルセロの方から、坂森塾について少し紹介ビデオをしたいと思います。Olá, gente. Boa noite ou bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cárgano, sou parte também do Sakamori Juku e vou falar aqui muito rapidamente para vocês sobre o grupo que está aqui organizando esse encontro hoje. で、皆さん、はじめまして、マルセロ・カルガノと申します。で、坂森塾のチームの一員ですが、で、簡単に今、坂森塾というどういうグループであるかというのを紹介させていただきます。E quero também agradecer a todo mundo que já está aqui participando. Eu já vi que tem gente do Belém do Pará, vários amigos aqui do Dema, tem gente aqui até que falou que está aqui de Penetra. Então, assim, tenho certeza que a reunião hoje vai ser muito legal. 大勢の方々に参加していただいています。ブラジルパラ州のベレンの方、それからあとゲストのジュデマールのお友達、それから飛び入りで参加してるよっていういらっしゃる方もいます。Bom, resumidamente, o que é então o Sakamori Juku? Que grupo é esse? Somos um grupo formado por pessoas com um interesse, aprenderem sobre o Brasil, sobre o Japão, sobre Brasil e Japão e pessoas interessadas. É também um grupo que a gente realiza muitos encontros mensais, muitos encontros presenciais, principalmente, obviamente, antes da pandemia. Agora, desde com a pandemia, a gente tem organizado muitas atividades online. Essas lives que a gente tem realizado, como essa live hoje, substituem esses encontros que a gente sempre realizou antes da pandemia, que, claro, não se comparam assim a aqueles encontros gostosos que a gente realizava antes, mas também é bom manter o contato e fazer novas amizades, como a gente está aqui fazendo hoje. A gente começou nossas atividades em 2018, então já estamos no terceiro ano aqui de atividades, e sempre com a mesma ideia, juntando gente em São Paulo, no Pará, no Japão, para discutirem assuntos em comum, sempre na relação Brasil e Japão. 坂森塾というグループですが、でこれは日本とブラジルに関心を持っている人たちが集まって、形成されたグループです。で、コロナ禍以前では集まってで、会合、そして講演などを行ってきましたが、このパンデミック以後、オンラインというこのライブという形に切り替えました。今日やってるのがそのオンライン形式です。で、2018年頃からグループが集まって、で、いろいろとお話をしたり、それからいろんなことを学んだりして、で今年で3年目です。ですから共通の関心を持っている、つまりブラジルと日本について関心を持っている方々のグループです。Isso mesmo. Então, aqui só rapidamente mostrando quem é a equipe principal que organiza os eventos, a Carolina Sakama, que estava falando agora há pouco, a Kazue, que também está aqui conosco, o nosso queridíssimo Isore Sensei, que está fazendo a tradução, e esse rapaz que vos fala, o Marcelo. で、これがチームですが、左からカロリナ坂本カロリナで、この開会の言葉をです。それから2番目が片岡和恵さん、日本にお住まいの方です。で、右端が今通訳をやっています磯田です。で、その一人戻って私がマルセロです。
Então, só para mostrar rapidamente algumas atividades que a gente já fez, já fizemos vários jantares mensais, fizemos encontros com convidados VIP, como o cônsul-geral do Japão em São Paulo, os presidentes da JICA e da JETRO, chegamos até a organizar jantares na própria residência consular em São Paulo. で、少し、過去の活動を振り返って、毎月夕食会というような形で集まっておりました。で、中にはVIPの招待していただいて、例えば、在サンパウロ総領事、ニューヨーク総領事、それからあと、JICA、ジェトロなどの委員長、それからあと1回は、サンパウロの総領事官邸での夕食会も行いました。E aí, então, conforme tivemos a chegada da pandemia, a gente tem a mudança para as lives, sobre diversos temas, como vocês podem ver, de nutrição até etiqueta empresarial. E essas lives, algumas estão até disponíveis no YouTube depois, para quem tiver interesse em acompanhá-las. で、あと、コロナ禍以降、夕食会ができなかったことでライブに切り替えまして、栄養に関する講演であったり、ビジネスエチケット、いくつかは、YouTube のチャンネルにありますので、後ほど関心の方はご覧ください。Então, é dessa maneira que a gente tem trabalhado, a gente pretende manter esses eventos de lives enquanto continuar a pandemia aqui no Brasil. E pós-pandemia, espero eu que a gente em breve possa falar nessa palavra, pós-pandemia. A gente também pretende voltar a organizar eventos como jantares, entrevistas, oficinas para discutir alguns assuntos específicos e outros eventos, inclusive, por que não, lives. で、今年度の計画、いろいろ相談しましたが、アフターコロナ、これはまだ期待ですが、どうなるか分かりませんが、またお会いできるような対面の集会ができるようになったら、嬉しいと思います。で、いろいろとワークショップ、それから夕食会などもありますし、で、アフターコロナでもライブは継続していく考えでおります。É isso, né? Não quero tomar mais tempo aqui de vocês. A gente costuma fazer as lives sempre na última sexta-feira de cada mês, das 9 às 10h15, para quem está no Brasil. Claro, para quem está no Japão, acaba sendo no último sábado de cada mês, das 9 da manhã às 10h15. Somente na próxima live, devido à Golden Week no Japão, a gente vai antecipar uma semana. Então, vai ser no dia 23 de abril, né, sexta-feira, ou no dia, errei aqui, no dia 24 de abril, sábado, no Japão. で、このライブですが、月1回行っております。毎月、最終金曜日で、ブラジル時間の金曜日9時から10時15分ですが、次回だけちょっと例外的にゴールデンウィークで30日予定しておりましたが、ゴールデンウィークに重なってしまいますので、1週間早めて、23日、これ、日本の23日、ブラジルの23日です、4月。で、日本ですと24日土曜日になります。Bom, falei dos objetivos, então difusão do conhecimento, promoção do networking, isso a gente faz em todas as atividades. Mas é isso, quero agradecer aqui todo mundo pela atenção e agradecer principalmente ao Dema, nosso convidado, por participar aqui e trazer essa galera com tão bom humor para conversar com a gente hoje. で、以上です。で、坂の塾の目的とか前に説明しましたので、お礼を申し上げて終了いたします。で、10年のゲストを引き受けていただきありがとうございます。É isso, gente. Eu acho que eu passo a palavra de volta para a Carol e para o Dema para a gente começar o evento hoje. Muito obrigado.
Pessoal, então eu passo a palavra então para o Yutaka Isoda para ele começar com a apresentação do convidado. では、今から、司会と通訳の佐渡の方から、ゲストの紹介を含めて、もうこれで、おしゃべり会も始めるということにいたします。それで、これ、パワーポイントので、これで大きさちょっと見えますか？他にスライドショーでなくて、この形で、será que estão vendo? Acho que eu vou fazer nesse formato sem ser slideshow. Eu consigo ver bem, Sensei. OK。じゃあ、始めます。ジュデマール、今日のゲストです。で、これがフルネーム、nome completo e apelido。これはもう皆さんご覧になって、todos já viram? Professor e fez mestrado e doutorado no Japão. と、物理学部の先生で、日本で修士号、博士号を取得しました。しかしそれ以外に、もうちょっと、mais algumas coisas。生まれ、nasceu em Inhambupe。聞いたことないと思います。で、次に子供の頃、セヒンヤ、フォプラセヒンヤ。2つともで、これが有名なサルバドー、サルバドール滝、セヒンヤ滝、インアンブーピ、nesse mapa não aparecia。インアンブーピが地図にも出てませんでした。で、ここが有名なサルバドールです。その後でサンパウロへ越しました。サルバドールからサンパウロは2000キロ、2000 quilômetros, dá quase o Japão de ponta a ponta. 日本のほぼ端から端までです。で、サンパウロでレーマがやったこと。O que Lema fez em São Paulo? とで、それから日本。Depois foi para o Japão. Dia de voo. 1日かけて飛行機で日本行きました。で、日本でやったこと。O que ele fez no Japão? これ。Depois voltou para o Brasil. で、10年ぐらい日本に住んで、ブラジルへ帰ってきました。で、サルバドールでいろんなことをやってます。Em Salvador ele faz um monte de coisa, mas principalmente atividades relacionadas à música. E Dema, se estiver errado, depois me conserta. Aqui, いくつかそのサルバドールでやってるの。で、デマの家族。A família Dema, 3人です。エリカさんと、それからシャイさん、娘さん。Só que ele não fez, não, só não ficou estudando. Ele fez mais coisa lá no Japão. Olha só, Shai nasceu lá. で、娘さん、日本で生まれて、で、こちらはブラジルです。エリカさんと2人でピアノを弾いている。で、これがサルバドールのグループの人に、音楽の集まり、アテネオミュージカル。
その他になんかいろんなことをデンマやってます。こんなことしたり、こんなことしたり。それで7人兄弟なんですよ. São 7 irmãos. Então ele faz muita coisa, mas também com tanto de irmãos. で、6番目で、これ、で、mas daqui é sua mãe, né? Yaraki. É. Né? E Apareceu. aí, e tem 7. Não achei aquela foto que tinha, ficava sentado em ordem, sabe? Que tinha Junban jáない. これ、サンパウロの。みんな音楽が好きで。Esse é a foto de São Paulo, todos gostam de música. Aqui Mostra que é aí, ó. Presente que é o Yutaka. Ah, vai aparecer. Tá aqui, Ela né? tá aí, pois é. Foi Pois minha é. professora de japonês. この真ん中のが、デマの日本語の先生、幸恵。私の亡くなった先輩です。Aparece aqui também. これもサンパウロで兄弟で。Esse também São Paulo, aí achei uma relíquia também. Essa foto devia ter sido censurada. De, aqui achei também. Se reúne muito, é uma família muito legal. 家族でしょっちゅうこう集まってみんな。で、カーニバルの時だそうです。深夜で。これもこれが面白くて。Tem livro em japonês aí no fundo. De, もっと知りたければ。Só que são tantas coisas que o Dema posta que para vocês lerem tudo vão levar alguns anos. 全部読もうと思ったら数年かかると思いますよ。すんごくいろんな投稿あるので。E assim finalizo. Esse daqui eu juntei, catei. これで終わりです。はい、最後です。Até. ということで、já está apresentado e assim de nossa, tá uma tá. E aí, Dema, eu tenho uma primeira pergunta para você, que é assim de eu vou abrir uma pergunta. Você veio para São Paulo, fez o colégio, mas seus irmãos já estavam aqui em São Paulo, né? Sim, é. E agora o Givaldo, que é mais velho, foi para Brasília. Então, né? E aí todos os outros, eu não sei se a Celinha também veio, eu não lembro, mas... Foi sim, ela foi para São Paulo, fez o colegial lá do Roosevelt também. Também? Mas a minha pergunta é assim, de Bahia é um lugar que tem tradição, tem história, mas por que vocês resolveram sair? Eu vou traduzir a pergunta, né? Depois você responde. Então, Demaに、issoだから質問したんですけど、なぜサンパウロに来たんでしょうかと。高校、それからあと兄弟全部。で、一番上のお兄様はブラジリア行ったんですよ。で、バイア州っていうのは歴史もあり、伝統もあるところなんで、わざわざサンパウロに来なくても、あそこで十分いろんなことができたと思うんですけど、どうしてみんなサンパウロに来たのかなと思って質問しました。Pronto. Muito bem. Eu tinha combinado com... Posso responder, né? Sim. Eu tinha combinado com o Yutaka que eu ia falar em japonês, porque como ele vai traduzir tudo que eu vou falar, quer dizer, vai ter português, vai ter japonês, então achei que seria mais interessante para mostrar que não é só Nisei que fala japonês e também tem Nisei que não fala japonês. Então seria mais interessante eu falar em japonês e ele em português. Mas os meus amigos aqui da Bahia estão dizendo que não estou lhe ouvindo direito, que sua voz está muito fraca.
Então eu desisto, eu vou falar em português mesmo para que eles me ouçam, pelo menos que estão aqui. Certo? よろしく。最初 Então, は por que que eu... Hein? espera um pouquinho que eu vou passar essa parte para o japonês. 日本語でおしゃべりで答えようと思ったんだけど、で、あと、日系人でなくても日本語しゃべる人がいるんだよと皆さんにお見せしようと思って、日本語でしゃべると思ってたんですけど、ちょっとマイクの調子が悪くて、で、なんか聞こえが悪いそうなんで、ポルトガル語で答えます。で、あと通訳、日本語にします。はい。Certo. Então, aí por que que eu fui para São Paulo? O problema foi o seguinte, em Serrinha não tinha colegial, só tinha até o ginásio. E o meu irmão, principalmente Gildenor, o segundo, ele era muito inteligente. Então os professores falavam, pô, mas você é muito inteligente, você não, quando terminar aqui, você precisa ir para a cidade grande, para São Paulo, para estudar mais coisas. E na época, a capital mais próxima para a gente seria Salvador. Então o natural seria vir para Salvador. Mas acontece que nós não tínhamos parentes em Salvador para onde ficar. Então, em São Paulo, é interessante porque teve uma tia minha, irmã de meu pai, que ela saiu de Miguel Comum para São Paulo de Pau de Arara. Então, são 2.000 quilômetros no Pau de Arara para ir até São Paulo. Aí, chegando lá, ela começou a chamar os irmãos. Então, formou uma colônia de tios meus em São Paulo. Aí, esse meu irmão, o segundo, ele saiu no mesmo ano que o primeiro, todos dois em 1966. Então, o primeiro foi trabalhar em Feira de Santana e o segundo foi para São Paulo. E aí alugou uma casa no fundo do meu tio, uma casa do meu tio, e ficou morando lá. Por isso que o primeiro não foi morar com a gente, porque eles saíram na mesma época, entendeu? Cada um foi para o seu rumo. 理由はこうです。で、製品屋には、高校がなかったということ。それからあと2番目の、兄の、ジューデノールなんですが、頭がいいんで先生が、あなたはここでなくてもっと大きな町行きなさい。サンパウロへ行ったらどうですかということで、出たわけなんですけど、オプションとしてはサルバドールがありましたけど、サルバドールには親戚も誰もいなかったんで、住むところがなかった。で、サンパウロの方には、父のお姉さんか姉か妹かちょっと分かりませんが、親戚がいたということで、お世話になるところがあったということで、66年、だから一番上の兄がフィエラ・ディ・サンターナというバイア州の中の大きい町に行って、そして2番目がサンパウロへ来て、同じ時期だったので、それから順次、兄弟を呼び寄せて、サンパウロのカルネロ・ドゥ・サントス兄弟に住むところを確保してきました。Isso. Aí em São Paulo, aí cada ano um terminava o ginásio, aí ia para São Paulo, ia terminando o ginásio e ia para São Paulo, porque esse meu irmão, o Gildenor, ele trabalhou no recenseamento e com dinheiro ele alugou uma kitnet, quer dizer, só tinha um banheiro, uma cozinha pequenininha e uma sala. Aí nessa sala ele colocou 3 beliches, aí nesses 3 beliches morávamos nós 6, então cada um ia chegando e ia tomando seu lugar. Então aí chegamos os 6. E o mais velho, de Feira de Santana, ele acabou indo parar em Brasília. Então, ele morou em Brasília todo o tempo. Então, nós ficamos mais distante do primeiro. E os 6, a minha irmã mais nova, a Celinha, a mais nova, ela foi com 15 anos, sozinha, de ônibus, de Serrinha, direto para São Paulo. で、そういうわけで、先ほど通訳ちょっと訳しましたけど、親戚のお父さんの親戚のサンパウロから来た時、こちらでいうパウデアララというこのトラックの荷台で、そしてこの荷台の木に捕まって、サンパウロバイエからサンパウロまで来たそうです。2000キロトラック荷台に乗って、それであとブラジル、サンパウロに着いてからですが、その2番目の兄のジュデノールが有名な国勢調査とかいろんな調査などでアルバイトをしてお金を貯めて小さなアパートを借りて、トイレ1つ、それからあとキッチン、それで、今という、小さいところでそこに2段ベッドを3つ置いて、6人全員が
入記できるようにしたということで、順次やって、で、6人ともサンパウロに着きました。で、一番下の妹が15歳の時、バスで1人でサンパウロへ来ました。で、一番上は、フェアラツ・サンタナからブラジリアへ行ったと、引っ越したので、ちょっとお別れになってしまいましたけど、そういう中で、そういう背景でもって、我々兄弟6人、サンパウロにずっと住んでいました。E interessante é que nesse apartamento pequenininho, com 3 beliches, né? Era apertado para passar. Aí, quando a minha irmã Celeste foi estudar arte na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, ela ficou colega de Kie, que depois se casou com Yutaka, que está traduzindo aí. Então, Kie, o nome dela é Edna Yukie Tani. Então, Yukie. Aí, como ela era muito original, era uma japonesa muito interessante, o apelido dela era Kie. Então, era muito interessante, eu gostava disso. Aí ela foi morar com a gente, quer dizer, o nosso apartamento já era apertadinho, uma sala só, uma kitnet para morar 6 pessoas. Aí foi morar Kie e mais tarde foi morar outra colega também, Cristina, ficou morando 8 pessoas naquela kitnet apertada. E aí que Kie começou a me dar aula de japonês, né? Aí depois que apareceu o Yutaka, eu lembro que quando o Yutaka apareceu, eu fiquei meio ciumento, né? Porque ele estava namorando, Kie para mim era como uma irmã, pô. で、foi nessa época que a gente se conheceu, né? De São Paulo なんですけど、もう小さいアパートに6人住んでたところで、なんともう2人というのは、姉が、この美術大学を勉強したときに、このキエというのがユキエ、エジナユキエ谷ユキエのものですが、面白い女性で、彼女に日本語を教えてもらいました。で、その後に、通訳しているその豊かな結婚をして、ちょっと嫉妬心を覚えましたというのは、キエっていうのは私の兄弟のような気持ちを持っていたもんで、その豊かが来たということで、ちょっとジェラシーを覚えましたが、彼女に日本語を教えてもらいました。ということで、狭いところに8人生活をしました。Aí a gente foi estudar, eu cheguei em São Paulo e fui estudar no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, que fica na Liberdade. E a Liberdade é um bairro cheio de descendentes de japonês. Então, os meus colegas de turma, 90% eram descendentes de japonês. Então, era curso noturno. Nós todos trabalhávamos durante o dia, a mais nova ficava em casa fazendo a comida para a gente, né? Porque quando eu cheguei lá, o pessoal assim, só lavava a caçarola de leite no sábado e domingo, porque trabalhava e à noite ia para a escola, então não tinha tempo de cuidar da casa, né? Então, a mais nova, que agora é médica, ela fez medicina, passou em medicina aqui, então ela trabalhava como a nossa empregada doméstica, quer dizer, altamente qualificada, né, nessa época aí. E a gente trabalhava de dia e estudava no Colégio Roosevelt. E lá que eu comecei a ter contato com a língua japonesa. O pessoal ia me explicando, aqui é ki, que é a árvore. Você corta a árvore para fazer o livro. Então, ki, se você corta, vira hon. Então eu comecei a me interessar a partir daí. で、高校ですけど、サンパウロで、ルーズベルト高校という州立高校なんですけど、なんとリベルダーデ風にあるという学校という関係で、生徒の 9割ぐらいが日系人でした。そこで日本語とのコンタクトを取って、で、あとうちでは、みんなもう夜間部、学校夜行って、それで昼間仕事しておりましたんで、家事なんかできない、料理できない、そして、皿洗いは土日だけということでしたが、一番下の妹がやってきたということで、彼女に、ハイレベルのメイドさんという形で、家事をやってもらいました。で、あと、日本語を覚えたんですけど、木があって、木を切ってポンと棒を引くと本になる。だから、本というものは木から作った紙で作ってるんだよって、そういうふうにして覚えてきました。E detalhe, viu? Esse cara que está dormindo aí na tela o tempo todo, Rodrigo, ele é um grande amigo meu e ele está morando em Portugal. Então, em Portugal agora são 2 horas da madrugada. Então, ele está fazendo o maior sacrifício 2 horas da madrugada, escutando a minha conversa aqui. Por isso que ele está controlando aí, não abre nem os olhos, entendeu? Então, não é falta de educação, não. Ele está fazendo um favor. Pode traduzir.
で、今、画面に見えてるオディーゴなんですけど、彼、ポルトガルにいるんですよ。で、一生懸命眠いのを我慢してんの。で、時差で見ると、ポルトガル今、夜中2時なんですよ。で、眠い目を開けて、だから、これで彼がこう居眠りしてるわけじゃないんですよ。もう、なんとかして置いてきようと一生懸命ですから、褒めてあげてください。それまでして参加してくれてるってことです。Isso aí. Então, aí, quando eu comecei a aprender o japonês, eu perguntava ao pessoal, como é que eu falo, por exemplo, de lembrança à sua mãe? Aí eu decorava assim, Anatano, Kasani Yoroshiku, bem brasileiro. Aí, quando eu pegava e construía uma outra frase, ele falava, tá tudo errado. Tudo que eu aprendi em japonês está tudo errado. Eu perguntava, e como é que é a gramática? Eu preciso saber a gramática do japonês para construir frase. Ele dizia, não, como o pessoal, os meus colegas, eles todos aprenderam japonês em casa, com a família, eram todos descendentes, então ele não conhecia a gramática, ele falava gramática é complicação de português, japonês não tem gramática não, é simples, é sem gramática nenhuma. Eu digo, pô, como é que eu vou aprender a língua se não tem gramática? Porque quando você é criança, você aprende, né, automaticamente, mas adulto aprender sem gramática é complicado. で、あと、いろんなことをこう聞きながら、で、これどういうのって言うと、って教えてくれて、じゃあお母さんによろしくって、ブラジル語の挨拶、そのまま直訳したものなんですが、でも、だんだん喋り始めるとみんなが、それ間違いだよって言い始めて、で、だったら、じゃあ文法ってどうなのちょっと教えてよ。けど、友達はみんな、もう家庭で、うちで覚えた、耳で覚えた日本語なんで、文法なんか知らなかったんですよ。で、中には、いや、文法っていうのは難しいものはポルトガル語しかないんだよ。日本語には文法がないよという人までいました。Aí, quando eu comecei a estudar com o que é, eu digo que é, vamos descobrir como é a gramática do japonês, já que não tem livro. Então eu falava para ela como se fala eu vi a flor. Então ela, até chegar Hanao Mimashita. Como é que se fala? Eu li o livro. Watashi wa hon yomimashita. Então aí a gente foi descobrindo a ordem, que botava o objeto no meio, o verbo no fim. E se fosse o objeto direto, tinha que botar o depois do objeto. Então a gente foi assim, por tentativa, para descobrir a gramática. で、あと、その経営からと日本語を勉強始めたときに、文法、本もなかったし、彼女も知らなかったんだけど、2人で話しながら、こう文の組み立て、例えば、ポルトガル語でこう花を見ました。Eu vi a flor。そうすると、本を読みました。Eu li o livro。そんな形で言葉を並べていって、で、文の組み立ての順序。例えば、日本語の場合には、動詞が後に、最後に来るんだな。それからあと接続詞。で、これは、ここにはおを入れるんだな。そういうふうにして、だんだん、こう、2人で、いろいろと調べながら、そして考えながら、文法、日本語の文法を、発見したっていうか、覚えていった。Muito bem. Então aí eu fui estudando com ela todo domingo à noite a gente estudava, até que nós encontramos um livro de gramática japonesa que ajudou bastante. Aí eu fui estudando, mas para mim, como era de uma família pobre, meu pai era sapateiro, tinha 7 filhos, então meu pai não tinha condição de mandar dinheiro para nós, nem nós tínhamos condição de mandar dinheiro para ele. Então para mim era um sonho impossível ir para o Japão. Eu não pensava que algum dia eu iria para o Japão. Então eu estudava porque eu pensava assim, como o japonês é uma língua que tem a gramática totalmente diferente do português, então você aprendendo essa língua, você abre a sua cabeça, o seu raciocínio fica mais amplo. Então eu aprendia somente com esse objetivo. で、そういうわけで、日曜日、毎晩、日曜日の夜に日本語を勉強してますが、そのうちに、本が、日本語の文法という本が見つかって、で、それで、非常に参考になりました。で、あと、この日本に来たんですが、父は、靴屋で靴を作る職人であって、で、子供が7人、お金はないし、ですから仕送りなし、で、我々も、送金というようなゆとりもなかったもんで、まさか日本へ行くということは、全く夢のようなことでしたが、私が考えたのは、日本語の文法、こんなにブラジルと違うんであれば、その全く違う文法を覚えれば、もっともっと広がるんじゃないかと、その語学という理解、言葉という理解が広がるんじゃないかと思っていました。
Isso. Aí então eu entrei na faculdade, no curso de Física da USP. Aí eu fiz o curso, a graduação e fiz também mestrado. Então foi mais longo do que o que você colocou lá. Aí quando eu estava para terminar o mestrado, e sempre estudando aos domingos, estudava com o que é, estudava japonês. Todo domingo à noite a gente estudava. Então bolamos diálogos assim. Sempre que eu encontrava alguém na rua, algum japonês, eu falava, "Ai, manande desu ka?" Só para falar japonês, né? Então, todo mundo encontrava qualquer pessoa na rua, era japonês, nande desu ka? E São Paulo é cheio de japonês, uma coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, da Bahia, que eu via o japonês na rua, eu chegava em casa e falava, eu vi um japonês na rua. Aí meus irmãos diziam, você vai cansar. Porque São Paulo tem muito japonês, comparado com a Bahia, ainda mais Serrinha não tinha nenhum, né? Então, minha mulher aqui, cheguei em Serrinha, a mãe dela chegou lá, as crianças saíam tudo seguindo atrás, assim, encantado, né? Que nunca tinha visto japonês. Ela ia para a feira, pediam para pegar na mão dela, dizia, olha, eu nunca peguei na mão de japonês na vida. ということで、機会があるたびにいろいろと喋り始めて、日本語の方で、あとサンパウロ大学物理学を勉強して、で、修士課程、ブラジルで始めたわけなんですが、日曜の夜には日本語を勉強してました。で、機会があるたびに日本語を喋る。例えば、今何時ですか？日本人に会ったらその質問して、それを使って、で、身につくようにしていましたが、で、バイヤーでは日本人が少ないもんで、例えば、街歩いてて日本人やったらうち帰ってきて、今日日本人に会ったよ。それぐらい日本人が少ない。製品屋には一人もいません。で、あとサンパウロだと、もうたくさん。ですからもう日本人に会うためにそういう質問で挨拶してたら、お前使えるよって、兄たちに言われました。で、あと、帰ってきてから、で、妻、エリカなんですが、日本人。で、製品屋行くと、見たことない、初めて。子供がぞろぞろ後をついてきた。で、こう手を握らせて、日本人の手を握ったことない。そういうふうに、もう、日本人が全くいない町に生まれ育った私です。Então, aí apareceu, quando estava terminando o mestrado, apareceu um comunicado dizendo que o governo japonês estava oferecendo bolsa. Do jeito que estava, parecia que era só aquele ano. Eu digo, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque eu me inscrevo. Se eu me inscrever, eu não perco nada. Se eu ganhar, bem. Mas se eu perder, tudo bem. Mas depois eu vim saber que todo ano, na verdade, todo ano o governo japonês oferece bolsa para o Brasil 2 vezes por ano. Inclusive, quanto mais pessoas se inscreverem, mais bolsas eles oferecem, né? Se tiver mais pessoas se inscrevendo, eu falo para os meus alunos aqui, se inscrevam, porque mesmo que ele não seja aprovado, mas o fato de ter muita gente interessada é uma pressão para o governo japonês para oferecer mais bolsa aqui. Então, eu fiquei sabendo dessa bolsa e me inscrevi. E quando eu me inscrevi, eu fui no consulado do Japão, e eles disseram que era somente para fazer curso como ouvinte, que eu não podia fazer mestrado, nem doutorado, nem ter nenhum certificado do curso. Eu achei gozado, porque São Paulo é um dos lugares que mais tem japonês do Brasil, e o consulado me deu essa informação errada. それから、あと、留学なんですが、で、大学で、そこは終わりの頃、国費留学というものがある、そういう制度があると聞いて、で、私も勘違いして、あの年1回きりかと思って、で、いや、これは申し込みしなきゃ、この機会逃したら、大変だということで、申し込んだんですが、後で聞いてみると、いや、年2回あって、で、ずっと毎年あるということが後で分かりましたが、で、そういうふうに、留学を、申し込んで、で、申し込み者が、多ければ多いほど、日本の方にもプレッシャーして、この留学制度を続けるということなので、皆さんどんどん申し込んでください。で、あと、領事館に問い合わせに行ったんですけど、聴講生としか受け入れてもらえない、修士の博士課程ができないよということで、その情報は後で間違っていると分かりました。で、日本人が多い、日系人が多いサンパウロでありながら、そういうような情報がなかったことがありますけど、申し込んで、で、損はしない。落ちても申し込めばいいということで申し込みました。Então, aí eu tenho um bocado de histórias interessantes para contar, mas aqui já são 10 para as 10, 9 para as 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar da parte mesmo da minha bolsa, da parte mais assim acadêmica, e aí, sobrando tempo, eu conto as coisas interessantes. で、あと、時間もかなり押してますんで、で、この日本留学した時のことを中心に話を進めていきます。それで時間が残れば、
他に、面白いことも、ね、お話しします。Sim. Então, quando eu me inscrevi, aqui a opção, o que é que você vai fazer? Você vai fazer curso de especialização, mestrado ou doutorado? Então, ele falou para mim, é para constar, é só para constar. Eu coloquei mestrado. Eu já tinha feito mestrado no Brasil. Aí eu coloquei mestrado e fui. Aí, quando eu cheguei no Japão, eles estavam me esperando para fazer o mestrado. Na semana seguinte, já ia fazer a prova de mestrado. で、あと、申し込んだときに、では、それで、専門学科にするのか、修士、大学院にして修士にするのか、博士課程にするのかということで、私はブラジルで修士課程を修了してましたけど、修士をやるということで、申し込んで、それで日本に行きました。で、着いたら、もう着いて、次の週から、もう修士課程の入学試験を受けるということを言われまして、びっくりしました。Aí, assim que eu cheguei lá, começou o curso de japonês no dia seguinte. As aulas de japonês eram de segunda a sábado, de manhã e de tarde. Então, era um curso muito intensivo e começou do zero. Eu falava, não, eu já tinha estudado, eu tinha aprendido os 300 kanjis, eu queria aprender o máximo de japonês, para mim, o meu sonho era saber falar bem japonês. Então, eu pedi para ficar em casa, então, assistindo televisão, já que todo mundo estava aprendendo a escrever hiragana, katakana do zero, né? Eu tinha estudado desde o tempo do colegial. Mas aí os professores não consentiram. Mas aí, nesse curso de 6 meses, 3 meses depois, eu já estava, o nível de todo o pessoal que começou do zero estava igual ao meu. Então, quer dizer, o curso é tão intenso que o tanto que eu achava que sabia muito de japonês, era desprezível comparado com o tanto de informações que eu recebi lá. それから日本語学習がそれでセットとしてあって、日本に着いても翌日から月曜から土曜までで朝昼というすごくハードな日本語の授業であって、で、学習者がほとんどもうゼロからスタートするようなで、私はもう漢字300ぐらい知ってたし、で話も少しできるんで、このひらがなカタカナから学習する人と一緒に勉強するのをうちでテレビを見ながら日本語の勉強をやった方がいいと思っていましたが、先生はそれがダメだということで、結局受講したんですけど、3ヶ月ごとに経った後、そのゼロからスタートした人が3ヶ月後私と同じぐらいのレベルになった。それほど非常にハードでありながら、非常に効果的な日本語講座でした。Então, me falando aqui para abrir espaço para o pessoal fazer pergunta. Tem gente querendo fazer pergunta e não estou dando espaço. で、質問があるんだけど、バーッと喋ってるもんで、質問する余地がないかもしれない。E será que tem alguma coisa no chat também? É mesmo, né? Pode ser. Dê uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada aí enquanto eu vou contando. Então, eu acho que já tem alguns comentários aqui. A gente tem alguns comentários aqui. Silvana está comentando aqui o prazer que ela teve de te conhecer em Nagoya no outro dia, em 1988. Né, falando que você sempre foi uma referência de superação e um exemplo para todo mundo. チャットの方を今見たところ、名古屋でお会いしたSilvana, o nome dela? Silvana, mas ela também atende pelo nome de Júlio aqui, aparentemente. Chegou uma nova mensagem. Júlio é o marido de Silvana. Júlio foi o meu amigo, um grande amigo que eu conheci na Nagoya. Então tá aí. Então, de Pará. 日本で名古屋でと会って、で、本当、手本となるような素晴らしい人だってコメントを書いてくれました。E Kiki disse que Kiki fez uma pergunta, seu filho. É mesmo? Da família mesmo. 通訳の次男、磯野の次男の京都がなんか質問したそうです。Como é que é a pergunta? Não, foi só um comentário. A gente tem aqui, o Francisco perguntou alguma das coisas que a gente já falou aqui um pouco, né? Mas querendo saber, então, do seu contato, o que você tinha contato lá no Japão, culinária, cinema, artes marciais,
aliás, desculpa, não quando você estava no Japão, mas em São Paulo, o que mais você tinha contato com aspectos da cultura japonesa aqui em São Paulo? Isso aí eu falo depois, porque tem uma história muito interessante, mas, como eu falei para vocês, eu vou terminar a parte acadêmica para ver se eu chego no final do doutorado, porque senão, se eu contar os detalhes pelo caminho, eu não chego no final, né? Eu não sei. フランシスコから質問来ますけど、サンパウロで他に日本文化でどのような接触があったんでしょうか。で、日本料理だとか、いろいろありますけど、で、デマの答えでは、ちょっと待って、まずは留学の話を終わってから、で、その後で時間が乗ったら、いろんな他の話しましょうということで、日本の在日の当時の話を続けます。Então, aí quando eu cheguei, na semana seguinte, tinha o exame para fazer para entrar no mestrado, e eu fui, foi horrível, foi uma tortura. Eu fui reprovado nesse exame. Então, para mim, eu estava assim, porque, veja bem, você ir para o Japão para fazer um curso e logo de cara você ser reprovado, eu digo, eu vou voltar morrer de vergonha para o Brasil. Porque o professor me perguntava assim, como é o tamanho de uma molécula? Qual o tamanho de um átomo? Isso a gente não estuda, isso a gente pensa, não, isso daí você encontra em qualquer livro, não precisa saber isso. E aí botaram uma prova para eu escrever que era para falar sobre a configuração eletrônica do hidrogênio sólido. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Encontrei um professor que fazia trabalho conjunto lá e perguntei, um professor de física que fazia trabalho por lá, e ele disse, também nunca vi falar nisso. Aí, claro, eu fui reprovado. Aí eu fui reprovado e eles disseram, você tem mais 6 meses para fazer um novo exame de entrada, e aí nós vamos colocar um tutor, né, que vai para tirar as dúvidas de você, que era um doutorando japonês, e esse doutorando japonês ficou para tirar minhas dúvidas até fazer o novo exame. で、この試験ですけど、1週間後に修士課程の入試があるということで、それでなんと落第しました。で、合格、不合格。で、難しい質問で、質問したと、例えば、分子の大きさ、原子の大きさはどれぐらいだったとか、固形水素、それで、あと原子的にどのような形状なのかということで、物理でそういうことも本に出てるし、今まだ見れば書いてある、そんないちいち質問したり、答える質問ないと思いますので、他の人と、いや、そんな質問本当したのとか言って、それで、どうなったかというと、6ヶ月後にまた試験、受け直し。で、その間に、世話役として、今、博士課程をやっている日本人の人につけてくれて、で、勉強して、また試験をやり直しなさいということでした。で、ブラジルへ恥ずかしい思いして帰ろうかけど、バイバイ継続して、日本に戻りました。Aí, depois de 6 meses, eu fiz o exame com os japoneses, o exame normal, uma sala cheia de japoneses, todo mundo fazia. Interessante que você tinha que escolher 2 línguas estrangeiras entre russo, coreano, chinês, francês e inglês. É claro que eu escolhi francês e inglês, né? それで6ヶ月後の試験ですが、日本人の、修士課程を目指す人たちと知り受けたんですけど、言語を2つ、選ぶということで、2つ選べるということで、あったのがロシア語、韓国語、中国語とフランス語と英語。もちろん私はフランスと英語を選びました。Sim. Aí, quando a gente, o período do estudo de língua japonesa, a gente ficava junto com outros estrangeiros, né? Era a sala assim com poucos japoneses, e os professores se dedicavam muito para que a gente aprendesse japonês. Foi um período muito, muito agradável. Aí, quando termina esse período dos 6 meses, agora você entra na faculdade para fazer o seu trabalho de pesquisa, aí complica, né? Porque você deixa de ter aquela vida com os estrangeiros, porque os estrangeiros estão todos sozinhos lá. Então, todo mundo é muito simpático um com o outro, porque todos estão precisando um dos outros, entendeu? E aí você entra na sociedade japonesa, que é uma sociedade fechada, então o negócio complica. Traduz aí que depois eu falo. で、あと、日本語を勉強した頃、6ヶ月が外国人ばかりで、非常に仲良くなって、でみんな一人で、日本に行ってるんで、やはり話し相手が欲しいということで、非常に今充実した時期でしたが、これは大学入って修士課程始めると、今度はまた違った現実で難しい問題がいろいろ出てて、で特に日本特有の閉鎖的な環境といいますか、そういうことにもかなり本人直面しました。Aí um dia
um mexicano chegou para mim e falou assim: olha, você está com a cara muito fechada, você sempre foi uma pessoa alegre, só via sorrindo. E agora você terminou o curso de língua, está assim, tome cuidado que você vai ficar com úlcera. Ele falou para mim: eu tenho úlcera e tem 7 pessoas aqui estudando que têm úlcera. Tinha uns 400 estudantes estrangeiros na Universidade de Nagoya, mas metade eram chineses. Então ele falou: se você não tomar cuidado, você vai ficar com úlcera. Então, mais importante é a sua saúde do que essa bolsa que você está tendo aqui. Então, no México, a gente tem um ditado que fala assim: me vale madres, quer dizer, que se dane. Então, você pense isso. Quando você estiver tenso, você pense isso. Aí eu assisti às aulas de mecânica quântica relativística. Sotaisteriron no Ryoshiriki Gaku. Aí eu já tinha assistido aula assim em português, não entendia nada. Então, imagine você estudar em japonês. Então, em japonês, o pessoal começava a falar, você ia procurando onde é que está o sujeito da oração, espera chegar no fim para ver o verbo, enquanto você está analisando a estrutura, ele já foi adiante. Então, não entendia nada. Aí, depois que eu recebi esse conselho dele, eu botava as mãos para trás, olhava o professor falando assim, e pensava: que maravilha, eu vou voltar para o Brasil e vou falar para o pessoal que eu assisti aula de mecânica quântica relativística em japonês. Ninguém vai querer saber se eu entendi ou se eu não entendi. Todo mundo vai me achar um gênio. ということで、あとある時メキシコ人、やっぱり留学生で、私もあって、お前いつも笑顔で楽しそうにやってるけど、なんか顔色良くないよ、表情が暗いよって言ってきまして、で、気をつけないよ、胃潰瘍になるかもしれないよ。ということで、この、名古屋に400人ぐらい外国人留学生がいたんですけど、半分ぐらいが中国人。で、あと他の人たち、やはりこういう給料が多くて、で、胃潰瘍なんですから、健康だけは大事にしなさいよ。でもう、ある程度、こういう運動はストレスとかそういうものがあったら、もうどうでもいいや、そういう気持ちになってやんなさいということで、あと、今のメカニカクワンチカヘラチですが、相対性なんとかかんとか、量子力学、そういったもので、日本語、ブラジル語でも分かんないのに、日本語で勉強して、そんなもう文の組み立てからどうぞ日本語を理解してようと思ってる時に先生はもうどんどん話が進むし、でブラジル帰ったら、日本で勉強したよって相談して、量子力学だけど、威張ろうかと思ったけど、本当難しかったです。Aí as aulas eram assim: a gente tinha que dar um seminário, a gente tinha um artigo científico em inglês, né? E a gente tinha que fazer um seminário. Eu procurava, na medida do possível, falar tudo em japonês, porque eu não gostava de inglês. Eu queria aprender japonês. Eu falava para o pessoal: eu vim aqui para aprender japonês. Não foi para. Se eu quisesse aprender inglês, eu teria ido para os Estados Unidos. Agora eu não tenho mais esse preconceito tão forte. Mas eu não gostava mesmo. E fiquei admirado de ver que metade dos estudantes estrangeiros se comunicavam todos em inglês. Aí a gente fazia o seminário, né? O seminário e os pontos que a gente tinha para ser aprovado eram esse seminário. Os professores explicavam muito bem, eram muito competentes, muito interessados. で、あと、言語ですが、そういう論文だとか、そういう専門誌などで掲載するようなもの。で、英語がほとんど。で、みんな、英語で、留学生でも喋ってます。私が言ったのは、いや、日本に来たのは、日本語を勉強するためで、英語で勉強するんだったら、アメリカ行ってたい。だから、ここは日本語を覚えたいって言ったんですけど、先生もいい先生で、非常にいい説明が上手で、今ではそういう極端な言い方はしませんが、でもいい経験にはなりました。Mas aí, com o tempo, eu fui me acostumando, eu fui participando dos congressos. A gente, com essa bolsa, você recebe dinheiro para viajar para os congressos, você recebe ajuda de custo. É uma bolsa, assim, era cerca de $2.000 na época, né? Eu sei que eu ganhava mais do que o meu orientador daqui da USP. A minha bolsa lá me dava um dinheiro. Então, eu tinha dinheiro para viajar, né? Então, não tinha aperto, não. A gente dava para viver bem. Eu imagino que agora seja assim também. O laboratório ganha uma boa verba para poder orientar a gente, e por isso eles têm interesse em orientar. Então, se vocês se inscreverem, a alegria deles que vão ter um bolsista, que aí eles vão receber mais verba. Então, eu participava dos congressos e sempre apresentava em japonês, né? Então, fui me acostumando. Então, na área da minha pesquisa, então eu entendia o que o pessoal apresentava em japonês. Eu fiquei conhecendo os grandes japoneses dessa área, né? Ainda hoje de tarde eu assisti
um seminário da matemática e o cara falava da pesquisa com aquele que ele estudou o método de Hirota e o Haddad. Eu conheci os dois eram pessoas maravilhosas. O Haddad, então, ele me tratava assim na palma da mão, sabe? Então, foi uma experiência assim maravilhosa, muito positiva. で、いろんな学会に参加することによって、それで非常に勉強になりました。で、この留学、今、お金で言うと、2000ドルぐらいですか。で、札幌大学の私の指導教官よりも高額の支給でしたので、学会に参加することができました。ですから、そういう旅行出張、そういうのもできましたし、それからあと研究室も、予算、それなりの予算ついておりますので、皆さんが、留学生と行けば、その研究室さん喜んでくれると思います。そういう予算でもっと追加予算なども、請求できる、要求できるようなになりますので。で、あと学会では日本語で発表しておりました。で、そういうところでいろんな先生で、平田先生、平田先生など、数学、そういういろんな専門ですが、今でも非常にお世話になって、で、この先日でも、いろんな発表なども私、見ました。先生から見ました。Então, aí eu fiz o mestrado, terminei o mestrado lá, eles disseram para mim assim que eu tinha feito o mestrado no Brasil, mas eu fiz numa área totalmente diferente do que eu ia fazer lá. Por isso eles não aceitariam que eu entrasse novamente, diretamente no doutorado, porque no Brasil eu estudei eletrodinâmica estocástica e lá eu ia estudar sólido. Aí eu aceitei, eu digo, ótimo, quanto mais tempo eu ficar com a bolsa, melhor. Na USP, do Instituto de Física da USP, só tinha um livro sobre sólidos que andava na mão de um professor. E lá nesse grupo de pesquisa no Japão, tinha uma sala com uma estante na parede, metade da estante era só de livro de sólidos. Sem contar a biblioteca, que era ótima. Tinha um computador lá só para mim, ninguém usava computador, porque não se interessava. Enquanto que na USP, eu cheguei na USP nessa época, os professores, todos meus professores de faculdade, faziam fila para usar o computador. Lá eu tinha um só para minha disposição. Então, para mim, era a primeira vez na vida que eu estava ganhando só para estudar. Então, para mim, estava uma maravilha. で、あと、修士がそれで終わったんですけど、で、私、ブラジルで修士を終えてから行ったんですけど、ただ、ブラジルで研究してた修士の分野が違うということで、日本では、直接、博士課程に入れなかったということもありますけど、でその、ソリトロンというものなんですが、ブラジルでは、本もない、勉強する、そういう環境も全くなく、で、先生が持ってた本が唯一。日本行くと、もう図書館いっぱいで、いろんなもう資料があるし、で、パソコンも、サンパウロではもうパソコン使わせてもらおうと思うと、順番を持たなきゃいけないんですけど、日本の場合ですと、1台私専用にありました。ですから、お金をもらって、そして、素晴らしい環境で勉強できる、非常に恵まれた生活でした。Isso. Então, aí, quando chegou na hora de apresentar o doutorado, o meu orientador falou para mim, amanhã você faz um ensaio da sua apresentação do doutorado. Ora, se fazer uma apresentação do doutorado preparado de um dia para outro, é uma coisa assim, impossível. Aí eu preenchi, eu fiz as transparências, né? Deixa eu desligar aqui o alarme. E no dia seguinte apresentei para ele em japonês. Aí ele falou para mim, tá horrível, ninguém vai entender o que você está falando, é melhor você apresentar em inglês. Eu disse, como? Os professores, tudo que eu encontro do corredor, só converso com ele em japonês, é que nem você dizer para mim, Gildemar, você só vai ter que falar comigo em inglês. Quando você fica condicionado, olha para a cara de uma pessoa e fala uma língua, só vem aquela língua quando você olha para ela. Então não tem condição. Eu digo, não vou apresentar em inglês. A tese eu escrevi já em inglês, porque você escrever em japonês é muito complicado. Por exemplo, em português você fala assim, o ponto central da teoria, mas se você falar em japonês, não tem quer dizer nada. A metáfora japonesa é totalmente diferente. Então isso aí ia ser muito tempo gasto, né? Que não valeria a pena. Mas aí eu apresentei em japonês. Mas traduz aí que eu continuo. で、あと、博士号なんですが、その時に先生の方から、じゃあ明日ちょっとリハーサルやろうということで、で、翌日ということで、明日ですかということで、で、やむなくやったんですけど、先生が言うには、
いやー、それじゃあ全然わからないんで、じゃあ英語で発表しなさいと。で、私は嫌だって言ったんですよ。で、日本語で発表したい。で、今までずっと日本語で話した先生たちの話をしたしってことで、で、まあ論文そのものは英語で書いてあったんですが、というのはやっぱり日本語で、まあ、作文するので非常に、まあ、いろいろとで、まあ論文英語にしましたけど、で、そこまでです。ちょっと続けます。Aí então eu decidi fazer o seguinte: eu peguei, um professor falou, eu tinha um professor lá do grupo, que não era esse, não era o meu orientador, que me falou que nós latinos não sabíamos resumir as coisas, que ele dava 6 meses de aula no Japão e 6 meses nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele tinha contato com os latinos e os latinos não sabiam resumir, botar as coisas claras para que qualquer pessoa entendesse. Então ele dizia, você tem que escrever as coisas de forma que qualquer pessoa compreenda, você tem que saber usar diagrama e fazer essas coisas. Diga. で、あと先生が言うには、このラテン系の人たちは、このまとめること、整理をして論理だって話すことができない。その先生は、まあ、日本で6ヶ月で、アメリカで6ヶ月教えたんですけど、で、アメリカにも、まあ、ラテン系の人がいますけど、なんか、締まりがない、まとまらない。ですから、もう誰でも分かるように、分かりやすいように、この図表を使って、でもっと、簡潔的に整理して、発表しなさいと言われました。Aí então eu tinha uma semana, eu fiz assim, todo dia quando minha mulher chegava do trabalho, eu resolvi explicar para ela sobre a minha tese de doutorado. A minha mulher é formada em psicologia, então ela não lembra nem o que é integral, derivada. Aí eu fui explicar para ela, cada dia eu explicava o que era um integral, o que era uma equação diferencial, o que era um ponto crítico móvel, o que era a propriedade de Painlevé. Diga. で、あと、まあ、1週間後に発表するということで、で、まあ、妻が毎日帰ってくるときに、私がこう、説明しました。で、彼女は、まあ、心理学専門で、全然物理学のこと分かりません。ですけど、微分、積分はもちろん、いろんなもう物理のことを言ってもさっぱり分からない。そこで、彼女でも理解できるような説明の仕方の練習しました。Isso. Aí, todo dia ensaiando, até que eu consegui fazer com que ela entendesse qual era o meu trabalho. Quando ela conseguiu entender, ela disse, eu não entendo uma coisa. Por que que se não tiver a propriedade de Painlevé, Painlevé Seixito, não consegue resolver o problema? Eu falei, olha, essa pergunta que você está me fazendo, o pessoal da banca também vai me fazer. で、何回か、まあ、リハーサル、それで次にやっと彼女も分かってくれて、それであと質問してくれました。で、質問の方は通訳をちょっと本人にレモンに言ってください。ちょっと訳語分かります。パンデベなんとか、ね。ですから、まあ、妻が質問してくれることは、もっともだ。で、多分、その当日、その論文の、審査の時もその質問が出るだろうということを彼女に言いました。Aí, quando eu cheguei para fazer a defesa da tese, éramos 6 professores, eu acho, né? Professores da Nagoya, professores muito importantes. E o meu orientador não foi, não sei porque, teve algum problema que ele não foi. Então, os outros da banca falaram assim, nossa, então nós não conhecemos esse assunto, porque era um assunto muito específico, né? Claro, quando você faz um doutorado é um assunto muito específico. Não sabe, e o orientador dele não está aqui para nos explicar, então é melhor a gente adiar para outro dia. で、あと、それで論文発表、博士論文の発表に行ったんですけど、まあ、6人の先生ですが、なんと、私の指導教官が欠席で、どうしたか分かりませんけど、ただ、その論文内容が非常に専門的であったため、その指導教官の他の先生に説明してあげないと分かんない、その先生たちは専門が別なんだということで、延期になりました。Aí eu falei, não, porque veja bem, se eu fiz o doutorado é porque eu tenho, se eu não tiver capacidade de explicar a minha própria tese, então eu não mereço o título de doutor. Então eu falei, eu pratiquei essa semana toda explicando para minha mulher, para isso aí tudo, até ela conseguir entender. E eles perguntaram qual é a especialidade dela. Aí eu falei, psicologia. Eles falaram, poxa, então se nós que somos doutor em física não conseguimos entender uma coisa que ele explicou para uma psicóloga, então é vergonha para a gente. それであと、そこで私が言ったのは、いや、私は1週間
この妻に理解してもらおうと思っていろいろと練習しました。ということで、先生たちが言ったのが、じゃあ奥様のその専門なんですかと、心理学です。あ、そうですか。じゃあ我々この物理学での博士号を持ってる我々がその説明が理解できなかった。本当恥ずかしいですねと言って。Aí eu expliquei para eles, eu fiquei impressionado com o alto nível deles. Foi uma das coisas, foi um dos maiores aprendizados que eu tive, foi essa banca. Porque eles eram professores muito competentes e eles não entendiam, eles faziam as perguntas. Eles não ficavam assim fingindo que sabia porque tinha vergonha de mostrar para mim que ele não sabia, não. Eles desconheciam, eles me perguntavam assim, em essência, não, mas como é que você faz isso? Como é que isso é feito? Foi um negócio assim impressionante. E depois disso eu aprendi que o normal do ser humano é não saber. Que é uma grande besteira você ter vergonha de fazer pergunta. Que o competente mesmo é aquele que pergunta, aquele que quer saber a essência das coisas. それで、あと、いろいろとこう説明しながら質問を受けていくと、いかにハイレベルだということがよく分かりました。というのは、先生方は、その知らないことを恥ずかしいと思わずに、どんどん質問してきたんですよ。で、分からないことはもう率直に聞いてということで、ですから、人間というものは知らなくて当たり前、知らないことは聞くべきだ。で、それでその物事のエッセンス、中心になることをしっかりとこう聞いてくる、捉えて考えて、そういう先生方、素晴らしい先生ばかりの実際でした。Então, aí só, para encerrar, então, terminando o mestrado, o doutorado, aí a gente pensava em voltar para o Brasil, mas minha mulher que trabalhava na prefeitura de Tokai, a cidade de Tokai, e tinha 18 anos que ela trabalhava. Se ela trabalhasse 20 anos, quando ela completasse 60 anos, ela receberia uma parcela da aposentadoria. Como o Brasil era muito incerto, era muito interessante que a gente tivesse essa parcela da aposentadoria que ela usa hoje para viajar para o Japão todo ano. Então, aí precisava ficar mais 2 anos. Aí, quando estava nessa, telefonaram para mim da Embaixada de Tóquio que eles estavam querendo botar alguma pessoa da área de ciência para trabalhar no Departamento de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, dá a impressão que é um assessor, mas não é nada disso. O meu salário era mais barato, era o mais baixo, era mais baixo até do que o faxineiro. Mas era um pessoal assim, de esquerda, que queria fazer um trabalho assim diferente. Então, aí eles me convidaram, aí eu achei que calhava bem, porque eu ficava lá então na embaixada, e para mim é um trabalho assim, que eu não gosto de ficar de paletó e gravata, é uma coisa que eu detesto, mas eu achei que seria uma experiência interessante ficar um tempo fazendo essas coisas assim, totalmente diferentes. Aí eu fui e fiquei na embaixada por 2 anos. で、それで、博士課で終わって、で、ブラジルに帰ろうかと思ったんですけど、妻がその東海市に勤めていて、で、20年、勤務して、そして定年になると、あと退職がもらえるで、あの時は18年目、で、そこで、ブラジルに来てしまうと、その年金がもらえないということで、じゃあもう2年、残ろうかということで、ブラジルもあまり経済的に安定しないところなんで、お金が必要になるかも分からないと思って、もう少しじゃあ日本滞在を伸ばして、でその年金もらえるようにしようと考えました。でそのお金のおかげで毎年いつも日本に帰っています。でそこで、出てきたのが、駐日ブラジル大使館、そこの勤務で、科学技術担当者として採用してくれるということで、給料は安かったんですよ。掃除をしている人たちの給料より少ないというので、でも2年間それで延長できるということで行きました。で、スーツやネクタイ着るの嫌いなんですけど、でもこれもいい結果が持って引き受けて、でもう2年間泊まることにしました。E aí essa experiência da embaixada foi outro grande aprendizado, porque o pessoal da embaixada lá, os trabalhadores lá que estão lá sempre, não, eles são umas pessoas assim, maravilhosas, são umas pessoas assim que você até duvida que existe isso na face da terra. Eles trabalham, eles se dedicam mesmo para o pessoal, eles ficam trabalhando até as 4 horas da madrugada sem receber hora extra nem nada, eles se matam, fazem o que podem para ajudar os brasileiros que estão no Japão. Eu nunca vi um pessoal tão dedicado, tão assim. E o pior é o seguinte, que as leis no Brasil mudam e o pessoal do Brasil não comunica a embaixada, nem ao consulado, né?
consulado é como se fosse um tipo de cartório. A embaixada é país com país. E o consulado representa o país perante os brasileiros que estão lá fora, né? Então, os dois ficavam no mesmo prédio e o pessoal reclamava muito, xingava eles, e eles não tinham culpa, porque eles pediam informação para o Brasil não mandava, né? Então é interessante que os meus, eu tenho amigos sulistas assim, de São Paulo, Paraná, que vêm aqui para a Bahia e falam que a Bahia é tudo desorganizado, a impressão que aqui é desorganizado. Mas era o pessoal de São Paulo. Então, por exemplo, uma vez o ministro da Ciência e Tecnologia, que era José Goldenberg, que foi o diretor da física quando eu estudei lá, ele foi como ministro para o Japão e o pessoal pedia para a gente que desse o currículo vitae desse ministro e a gente escrevia para o Brasil, ninguém mandava, não. O cara foi para lá e ninguém mandou o currículo. Quer dizer, a gente não tinha um suporte e apesar de não ter esse suporte, o pessoal lá trabalhava. Me trataram assim na palma da mão. Eu não sei nunca como eu vou poder pagar as coisas que eles fizeram, entendeu? Então eu quero encerrar com essa grande gratidão que eu tenho para o pessoal da Embaixada do Brasil em Tóquio. で、大使館の方々にはもうお礼申し上げたいと思います。非常に、熱心にで在日ブラジル人の面倒を見てくれて、でみんなよく働いて、で残業手当なしで夜中の4時まで働いていましたので、であとこの問題はブラジル側にあって、例えばブラジルで法律が変わると、それを在外交換、領事館、大使館などの連絡はなしということで、日本の大使館、日本にブラジル大使館の方が苦労しているということです。それからあと、この大臣、私の物理学が勉強している時の学部長でしたが、ジョゼ・ゴールデンベルグといった時にも履歴書を送ってくれないで、そういうこともありました。E mas que está passando da hora. Como é que está? Tá certo. Por mim, então, como eu falei, eu quero encerrar agradecendo a embaixada. Por mim, eu dou por encerrado. で、大使館のお礼を言ったところで、形での日本の体験はこれで終わりにしたいと思いますけど、もう時間もかなり押してますが。Nós temos alguns comentários aqui no chat. じゃあちょっとチャットにコメント。O Kyoto, ele fala, eu tenho umas perguntas para o Dema. Você resolveu aprender japonês já pensando em ir para lá estudar? Quanto você aprendeu do idioma japonês no Brasil? Teve dificuldades em se comunicar quando chegou ao Japão? Então, eu aprendi... 京都からの方で、日本語を勉強したときにはもう日本行く気持ちで勉強を始めたんでしょうか。それからあとどれぐらいブラジルで勉強して日本に行ったときには、してた日本語でコミュニケーションできましたか? Sim. Então, como eu falei, quando eu estudava japonês, eu estudava somente por abrir a cabeça, pela lógica que era diferente, porque eu nunca imaginava que ia ter a oportunidade de ir para o Japão, eu achava isso impossível. E aí, quando eu prestei o exame para o Gombushou, eu comecei a estudar kanji, porque eu não gostava de kanji. Eu dizia, se eu chegar no Japão precisar ler alguma coisa, eu pergunto para o japonês do lado. Eu achava que qualquer coisa você conversa na maior facilidade. Então, eu perguntava, como é que se lê isso daqui? Ele liria para mim e eu saberia. Então, nunca achei que eu pudesse escrever e usaria o hiragana. Mas aí, quando eu prestei a bolsa, eu resolvi fazer o exame de língua japonesa para dar mais peso. Aí eu estudei, daí que eu apregava os kanjis na parede de casa, né? E eu aprendi uns 300, né? E aí eu passei a gostar, porque quando eu cheguei lá no Japão, então o pessoal não sabia nada, meus colegas de turma, ninguém sabia nada, e eu já sabia, eu tinha um vocabulário, eu conversava sempre em japonês. Quando eu conheci Erika, um ano e meio depois, a gente só se falava em japonês o tempo todo, né? Então, aí a última vez que eu contei, eu sabia 1.750 kanjis, porque tem o Joyo kanji, né? Aí eu contei quanto eu não sabia. De mãe, né? E? Já está confirmado, não? Então, a programação é essa, mas amanhã... Tá. Outra pergunta do Rodrigo Verne. Judemar, pretende voltar ao Japão? Rapaz, Ivan já querer ir com você. Assim que a pandemia deixar, claro. Acho que eu gostaria de voltar para o Japão? Ele está perguntando.
Eu gostaria de voltar para conhecer, não, para passear, como eu já fui 2 vezes desde que eu voltei. Agora, para mim, o melhor emprego que eu tenho é aqui na UFBA. Eu acho maravilhoso, eu tenho que trabalhar aqui, os meus colegas são maravilhosos, são muito bons, o clima aqui é muito gostoso, da física, e depois eu passo o ano inteiro com 28 graus aqui, com camisa assim, Ele sabe? está dizendo Aqui que o melhor é o quê? Eu acho que tem gente com o microfone aberto. É, Está dando. Aham. ちょっと訳しますけど、さっきの質問が、日本行くつもり、全然なかったんです。日本語を勉強したのに。それであと漢字を覚えて、で、コミュニケーションを持ってましたが、それが日本語の勉強のところで、2回目の日本に戻る気ありますかということで、回答が、今、バイヤー連邦大学で、そこで環境がいいので、とてもいいです。暖かいし、気候もいいし、ということで、しばらくこちらにいますということです。Tá, eu vou ler então uma última mensagem aqui da Silvana Lima da Costa. Após a pandemia, vamos nos encontrar novamente. Sua presença idélica no encontro de arquitetura em Salvador será repetido, juntamente com nosso amigo James Miyamoto. Grande abraço do seu amigo, Júlio de Belém do Pará. são todos amigos que eu conheci lá. Muita gente boa. 最後のメッセージで、このパンデミックも終わったらまたお会いしましょう、名古屋でようにということで、名古屋でお知り合いになった方々だそうです。ベレン在住の方々だと思います。Deixa eu falar só um detalhezinho. Depois que eu saí da faculdade de Nagoya, ela recebeu 6 prêmios Nobel. Então eu digo para os meus alunos que eu fui lá ensinar para ele qual era o truque, porque antes de eu chegar lá eles não tinham recebido não. それであともう一つ言わせました。ノーベル賞。私が留学して終わってからだと名古屋大学のノーベル賞受賞者が6人ですから、ジョークなんですけど、私が日本人にどうやっていかにしてノーベル賞を取るかということを教えてきたんだよって言ってます。Bom, gente, eu acho que vamos finalizando, que já deu tempo. Mas antes de realmente finalizar, gostaria de agradecer ao Dema pela troca de experiências nesse bate-papo tão dinâmico e interessante, né? O professor Yutaka Isoda pela maravilhosa moderação e tradução, como sempre. Não podemos deixar de agradecer ao Kyoto pela elaboração do flyer português e japonês. E, por fim, os nossos agradecimentos pelo patrocínio da plataforma Teams Microsoft, ao escritório de advocacia Abe Giovannini, aqui representado pelo Marcelo Cárgano. そろそろ時間なので、ここら辺で、終了したいと思います。で、ゲストのデマさん、本当ありがとうございます。ダイナミックで、豊富ないろんな話題を含めてお話しくださって、本当にありがとうございました。で、あと通訳の人、いつものようにありがとうございました。それから、京都に、お礼を申し上げます。このポスター、フライヤーというんですけど、で、彼のが作成しているものです。それからあとマルセロ、背後にあるアベ・ジョバニというのが弁護士事務所で、この今日使っておりますマイクロソフトチームのプラットフォームは、このアベ・ジョバニにお借りしております。前からありがとうございます。Sim, eu gostaria de agradecer a vocês também pela oportunidade, viu? O pessoal muito simpático, fez um trabalho muito bonito, eu não sei como agradecer. で、私の方からもお礼申し上げます。非常に素晴らしいことなので、もうお礼の申しようがありません。Eu demato que vivi aparecer agora na câmera, viu? São outros meus filhos. Aí a Kátia você não conhecia ainda. Ela apagou. A Carol, desculpe, são meus parentes. Ela é Shai, a filha. Minha filha ela já está fazendo a ponte Brasil-Japão também, né? Trabalhando na empresa japonesa. Está em São Paulo.
Então, Carol, é assim, tem tanta coisa e a gente se conhece muito. Aí, a Kátia apareceu agora, logo depois. Prazer, cara. Então, aí tem os familiares, parentes, amigos, simpatizantes e um monte. Eu nem sei quantas pessoas participaram hoje. Carol chegou a contar quantas pessoas, ô Marcelo? Eu acho que tinha umas 35 Algumas pessoas. não foi pessoas muito. saíram já, Entraram. por causa do horário, algumas já outros saíram. Programa saíram do uma jogo. parte, outras saíram, mas acho que a gente chegou a ter aqui uns quase 40 visitantes individuais hoje. Ah, é? O pessoal gostou do papo. Pois é, só ficou. Não deu nem para falar das coisas de Salvador de agora, né? Não, eu botei o papel Tá. aqui cheio de coisa interessante, mas não deu para falar, não. Eu passei só pelo profissional mesmo, porque senão não dá tempo. O seu pai Felizmente. que trabalhou com doença de Chagas, né? Aí das boldores e concertos que tem da Ateneu Musical, a CBJ de Salvador, né? Associação Cultural Brasil-Japão. Tem mais um também, que é a Associação Nipo-Brasileira, da Bahia, do estado da Bahia. Ah, sim, isso é um detalhe. Eu não faço parte da Promovem. Orquestra Sinfônica de Salvador, não, viu? Você falou... Sinfônica você não... Como Não falou tenho... que estava assim, sem poder apresentar, pensei que você fizesse parte. Não, quem dera. Mas é isso. Então tem Bom, bastante gente, coisa. então, gostaria de fechar essa sessão de bate-papos, agradecendo a todos pela participação. Nos encontramos na próxima live. Muito obrigada pela participação e se cuidem. A próxima live vai ser dia 23, horário Brasil, e 24 no Japão. Sempre às 9 horas no Brasil, à noite, 21 horas, e no Japão, 9 horas da manhã. Legal. Muito obrigada, gente. Obrigado Bom às dia e boa noite. Muito obrigado.